No vídeo de hoje vamos demonstrar como você configura VRF em roteadores Huawei, ou melhor, como você configura VPN Instance em roteadores Huawei. Meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu já queria saber se você já deixou aqui o seu like, já botou a sua inscrição, compartilhou com seus amigos esse conteúdo muito da hora que a gente está mostrando aqui para vocês. Não se esquece das nossas comunidades do Discord, do Telegram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E também, é claro, não se esquece de comentar aqui embaixo o que você está achando do vídeo ou mesmo de conteúdos que você quer que a gente mostre aqui para vocês. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A gente vai começar aqui apresentando a nossa topologia que vamos trabalhar. Embora aqui no centro da topologia estejam aparentando dois roteadores, eu quis demonstrar esses dois roteadores para apenas simular as VRFs que vamos criar em cima de apenas um roteador físico. Se vocês lembrarem daquela aula que eu vou deixar no vídeo aqui no card, a gente falou um pouquinho sobre as VRFs, e que é basicamente a gente criar roteadores virtuais em cima de apenas um roteador físico. Isso significa que esses roteadores virtuais vão ter tabelas de roteamento diferentes, podem ter overlapping de endereços IP entre si. Então, como eles têm essa tabela de roteamento diferente, uma não enxerga a outra, é claro, por default, mas você consegue fazer essa configuração. Então, esses dois roteadores que vocês veem na nossa topologia são roteadores virtuais, que são as VRFs que a gente vai criar em cima de apenas um equipamento. O lab de hoje a gente vai fazer em cima de equipamento Huawei. Então, como a gente está falando de equipamentos Huawei, a Huawei ela não chama VRF de VRF, ela chama de VPN Instance. Então, sempre que você vê uma VPN Instance, entendam que também é referenciado a VRF. É o mesmo termo, só que com uma sintaxe de configuração diferente, mas o contexto em si é totalmente igual. E qual o cenário que a gente vai atender no lab de hoje? O nosso objetivo aqui é, em primeiro momento, deixar o nosso roteador sem VRF nenhuma para atender uma demanda do nosso provedor, da Morcego Telecom. Imagina que eu tenho dois clientes, o cliente A, que está aqui no lado esquerdo, e o cliente B. O cliente A, por exemplo, pode ser um supermercado, o cliente B uma farmácia ou qualquer negócio que você queira atender aí. E o cliente A ele tem uma filial 01 aqui e uma filial 02 e precisa interconectar as duas filiais através de roteamento. E que é a mesma necessidade basicamente do nosso cliente B, que é uma farmácia, tem uma farmácia no bairro A e outra farmácia no bairro B, e ele também precisa fazer essa interconexão. Entretanto, como em primeiro momento a gente não está fazendo uso do VRF, qual que vai ser o problema desse cenário? Deixa eu tirar um print aqui. Se a gente olhar aqui apenas o backbone, entre o nosso roteador da Morcego e os nossos clientes, a gente não tem nenhum problema. Por exemplo, o 10.10.0030 entre o roteador da Morcego e o CA01, 10.10.04 entre o A02, 10.10.1030 entre o Morcego e a CEB e 10.10.14.030 entre a Morcego e o cliente B02 na sua localidade remota. Então aqui no nosso backbone aqui, a princípio não tem nenhum problema. E aí com isso a gente vai utilizar até o uso do OSPF para fazer a aprendizagem de rotas entre esses roteadores. Então por qual motivo a gente precisaria de implementar uma VRF nesse caso? Se a gente analisar mais a fundo a nossa topologia, nas redes LANs de cada roteador, olha só as redes que a gente tem. Por exemplo, no cliente A01 aqui, ele tem a rede 92.168.10/24 e na sua localidade 2 ele tem o 92.168.20/24. Até aí tudo bem. Agora, se a gente olhar o cliente B mais à direita aqui, a gente vê que ele também tem na sua localidade 01 o 92.168.10. E o cliente B02 também tem o 92.168.20. Então a gente, por exemplo, poderia ter algum loop de roteamento, um overlap de redes nesse caso. Por quê? Como a gente vai rodar o SPF aqui no nosso backbone, vamos imaginar que o CEA01 divulga a rede 92.168.10.0
aqui para o nosso roteador da Morcego. Nosso roteador da Morcego vai prender o 92.168.10.0 pelo CA01. Mas também a gente tem um OSPF com o CB01 aqui no lado direito. E ele também poderia divulgar o 92.168.10 aqui para o nosso roteador da Morcego. A pergunta é, se por exemplo o CA02, se quiser falar com a sua localidade 1, a gente teria aqui então no pacote o 92.168.20 alguma coisa como origem e o 92.168.10 como destino. Ele mandaria esse pacote aqui para o nosso roteador da Morcego. E esse pacote aqui no roteador da Morcego, o roteador basicamente iria analisar a tabela de roteamento e iria procurar por 92.168.10. E é aí que entra o problema. Como ele aprendeu o 92.168.10 tanto por aqui quanto por aqui, ele não saberia para onde encaminhar da forma correta. Ele poderia, por exemplo, balancear esse tráfego. Ele iria, por exemplo, mandar uma hora o tráfego por aqui, outra hora o tráfego por aqui, ou mesmo encaminhar para o caminho errado. Ao invés dele encaminhar diretamente por CEA01, ele receberia essa requisição e mandaria aqui para o CB01, já que é a mesma rede. Então, sem o uso da VRF, a gente teria esse cenário problemático. Imagina que a gente teria como cliente, por exemplo, um hospital. O hospital, com certeza, por passar dados de clientes, dados sensíveis, ele não ia querer que informações dele seriam encaminhadas para outro neighbor que não seriam os próprios equipamentos do hospital. Na verdade, nem você iria querer isso, né? Porque você também teria problema de roteamento dentro da sua rede. E como que a gente resolve esse problema? Ora, a gente resolve esse problema de diversas maneiras. Mas a que a gente vai demonstrar no vídeo de hoje é através da VRF ou VPN Instance em equipamentos Huawei, que é basicamente a gente pegar aquele roteador físico, dividir numa VRF A para o nosso cliente A e em outra VRF B para o nosso cliente B. E aí sim, dentro desse mesmo roteador físico, eu criaria, por exemplo, 2 roteadores virtuais com tabelas de roteamento totalmente diferentes e sem conhecer umas às outras, a não ser que eu queira isso, mas nesse caso eu não quero. Então a gente vai demonstrar primeiro o cenário sem VRF e o cenário com VRF. Estou com o roteador aqui da Morcego aberto, ele está com hostname de ISP. As configurações de VRF eu ainda não fiz nada nele, tá? Então podem ficar bem sossegados em relação a isso. Eu apenas configurei os endereços IP para a gente adiantar o lab de hoje, como por exemplo, ó, 100, eu botei o 10.10.01/30, assim como a gente vê na topologia aqui do lado, Ethernet 100, 10.10.01, como a gente vê aqui, ó, 10.10.01. Na 101, 10.10.05, 10.10.05, na 102, 10.10.11, como vocês veem aqui, e assim sucessivamente. Então, basicamente, eu acompanhei a nossa topologia que apresentamos até agora. Em primeiro momento, isso não parece ser um problema. A gente consegue pingar lá os equipamentos dos nossos clientes. Por exemplo, eu consigo pingar lá o nosso cliente A. Se a gente olhar o OSPF por ele, ó, Display OSPF Peer Brief, a gente tem uma relação de neighbor com todos os nossos clientes, ó, 4 roteadores aqui em stateful, ou seja, eles conseguem trocar suas LSDBs entre si. Entretanto, aonde que mora o problema? O problema mora quando a gente começa a dar uma analisada na tabela de roteamento do nosso roteador. Se a gente dá um display IP routing table e apertar enter, lá no final aqui ele vai mostrar as informações da tabela de roteamento sobre redes aprendidas via OSPF no nosso equipamento. Para a gente dar uma analisada de forma melhor, eu vou filtrar apenas para as redes OSPF, então Protocol OSPF. E agora a gente só vai ver as redes aprendidas via protocolo OSPF que estão dentro da nossa tabela. E aqui dentro da nossa Routing Table, a gente vê que a gente tem rotas para a rede 92.168.10.0/24 e o 92.168.20.0/24. Eu tenho 2 rotas alternativas para se chegar nessa rede. Uma é pela ETH 102 e a outra pela ETH 100. Ambas estão na tabela de roteamento porque ambas têm as mesmas métricas, ou melhor, os mesmos custos, olha só, custo de 2.
A mesma coisa serve para o 92.168.20. Para chegar em 92.168.20, caso o meu roteador do ISP receba um pacote, ele poderia encaminhar tanto pela 103 quanto pela 101. Se a gente olhar aqui, a 101 é o CEA 02 e a 103 é o nosso CB 02. E aí que está o nosso problema. Vamos acessar aqui, por exemplo, o CEA 02 e tentar fazer um ping no CEA 01 para ver o que vai acontecer. Aqui dentro do CEA 02 eu vou dar um enable nele, vou jogar um pouquinho mais para o canto aqui a janela, vou dar um show IP interface brief. Assim como a gente vê na topologia, na giga 00 dele eu tenho o 10.10.06, como a gente vê aqui, e na LAN o 92.168.20.1. Eu vou fazer um ping então no 92.168.10.1 com o source o 92.168.20.1. Então vou dar um ping aqui e vamos ver se vai estar funcionando. Ó. Reparem que ó, eu consigo até pingar o meu host, porém eu tenho uma falha aí de 2 por 5, ou seja, eu consegui 2 pings com sucesso e falhou 3 pings. Vamos tentar fazer mais um ping novamente. Vou dar um repeat 10 aqui e vou deixar ele pingando. Vocês podem ver que ele está fazendo ping, entretanto ainda continua perdendo o pacote. Muitas vezes a gente pode associar esse problema a um problema na operadora em si, na nossa Morcego Telecom. Sei lá, a fibra está rompida, o backbone está saturado, algo nesse sentido. Entretanto, se a gente analisar um pouco melhor, eu vou fazer uma captura aqui na giga 00 do nosso cliente CB01. Então, ou seja, eu estou pingando de um 92.168.20 para o 92.168.10. Então eu quero que o pacote faça isso aqui, ó. Ele vai sair aqui de um 92.168.20, passar pelo nosso roteador 02, jogar na operadora e fazer isso aqui. Isso é o tráfego esperado. Entretanto, eu vou fazer uma captura de pacotes aqui na giga 00 de CEB01 e ver se a gente consegue capturar alguma coisa lá. Vou vir aqui e abrir o Wireshark. Com o Wireshark aqui aberto, eu vou filtrar por ICMP. Vou voltar lá no nosso CEA 02 e vou fazer aqueles pings novamente. Vou fazer o ping aqui com destino 92.168.10.1 com a origem 92.168.20. Então vamos lá. Olha só, reparem que enquanto eu estou pingando, o nosso CEB01 aqui está recebendo os pacotes. Se eu parar de pingar, olha só, você vê que ele parou de pingar aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma captura na giga 00 e na giga 00 do CEA01. Agora eu estou com o Wireshark dos dois roteadores abertos, ambos filtrando ICMP, aqui no lado direito do nosso cliente B e no lado da esquerda o nosso cliente A. Vamos vir aqui na localidade e vamos fazer um ping lá novamente. Eu vou fazer um ping lá, ó. Reparem que ó, ambos roteadores estão recebendo as informações. Principalmente nesse caso aqui, porque o OSPF está balanceando esse tráfego, porque é a questão do OSPF que a gente escolheu. Mas, por exemplo, um roteador poderia receber informações que não são para eles, justamente por causa desse problema de roteamento que a gente tem aqui. E para solucionar esse problema, a gente vai habilitar então nossas VPNs Instance aqui no nosso roteador Huawei. Eu vou voltar no roteador da nossa operadora então, e a gente vai começar a brincadeira de VRF. Para a gente configurar VRF, basicamente consiste lá em 6 ou 7 passos, não exige muitas configurações. Mas é importante você entender tudo que você estiver fazendo, tá? Para a gente configurar a VRF, a gente configura através do comando IP, VPN Instance. Se a gente dá um question mark aqui, ele pede para a gente o nome da VPN Instance, ou melhor, da VRF. Então, vou colocar VRFA e vou dar um Enter. E a gente já configurou a primeira VRFA. Dentro da VRFA, a gente pode, por exemplo, dar uma descrição para ela, VRF for Customer A. Então, a VRF vai ser para o nosso cliente A.
E dentro dessa VRF, se a gente apertar uma interrogação aqui, a gente tem que configurar um VPN ID, que é um identificador da nossa VPN Instance. Então, para a gente configurar isso, a gente vem aqui em VPN-ID e você pode configurar dessas formas aqui, de hexadecimal, por exemplo, como ele demonstra aqui para gente. Nesse caso, eu vou configurar com o VPN ID 100.2.100. Vou apertar o Enter, ok. Como outro passo de configuração da VPN Instance, a gente precisa habilitar o Address Family IPv4. Então, IPv4 Family, vou dar um Enter. E aqui dentro a gente precisa configurar alguns parâmetros, que alguns podem ser essenciais para a sua VRF e outros, no caso, são opcionais. Um que é, por exemplo, essencial é o RD, ou Route Distinguish. A gente falou também naquele vídeo que eu deixei aqui no card aqui para vocês, que é uma tag que a gente associa à VPN Instance ou à VRF, de modo que essa tag ela é utilizada para distinguir a rota. Ou seja, através desse RD, a gente vai ter RDs diferentes para cada VRF, de modo que esses RDs são associados às rotas, e por isso que eles têm tabelas de roteamento distintas. Porque quando a gente associa um RD, são uma tag que identifica aquelas rotas que vão ser aprendidas através dessa VPN Instance. Isso é, por exemplo, uma configuração que a gente precisa de fazer. Então, o Route Distinguisher, e a gente vai colocar aqui o mesmo valor que a gente colocou para VPN ID. Então, 100.2.100. A gente poderia também configurar um RT ou um Route Target, mas nesse caso não vai ser necessário, porque a gente não vai utilizar eles para fazer uso das communities lá de BGP e divulgar, por exemplo, no MPLS. Mas o Route Target ele tem uma função diferente do RD, então, ou seja, RT, Route Target, RD, Route Distinguish. O Route Target ele serve para fazer marcação de rotas para aquelas rotas que a gente quer exportar ou importar da VRF. Então, o RD é para identificação das rotas e o RT são aquelas tags que a gente vai utilizar para importar ou exportar rotas para VRF ou VPN Instance. Então a gente não precisa de configurar um RT a princípio, somente um RD. Então eu vou dar um commit, vou dar um kit aqui e vou dar um display this para vocês verem as configurações que a gente fez. Então a gente configurou nossa VPN Instance, ou seja, VRF, botamos uma descrição só para ficar legal, associamos um VPN ID 100.2.100 e criamos a nossa Address Family IPv4 para criar o nosso RD, que é o nosso identificador das rotas de VPN Instance. Como a gente tem 2 clientes, é desejável que cada cliente seu tenha, por exemplo, uma VRF. Isso justamente para você também não ter problemas até mesmo com a sua rede interna ou mesmo a sua rede de gerência, caso você esteja gerenciando o seu roteador por ela. Então vamos criar uma VRF-B aqui no nosso roteador do operador. A VRF-B é criada da mesma forma, IP VPN Instance, só que ao invés de eu colocar A, eu vou colocar a B. Vou botar uma descrição para ela da mesma forma que eu fiz com o cliente A, só que agora para o cliente B. Reparem que agora o VPN ID, eu não vou colocar o 100, vou colocar 200, para ser um identificador diferente da nossa VPN Instance. Vamos entrar dentro da Address Family IPv4 e criar um RD de 200. Vou dar um kit, um commit e um display disso para vocês verem as configurações que fizemos na VRF-B. Se vocês quiserem verificar as configurações de todas as VPN Instance, basta dar um display Current Configuration VPN Instance. Aqui mostra as 2 VRFs que a gente criou, uma para o nosso cliente A e outra para o nosso cliente B. O que resta agora? A gente tem que associar essas VRFs às interfaces. É como se a gente falasse para o roteador: olha, roteador, essa interface aqui agora ela vai pertencer a esse novo roteador virtual que a gente está chamando de VRF-A. Então vamos fazer isso agora. Para a gente então associar as VRFs às interfaces, a gente precisa então entrar nas interfaces do nosso roteador da Morcego. Vou dar um display interface brief
aqui para gente identificar as interfaces que temos endereços IP. Aqui a 100 é a 10.10.01, assim como a gente vê na topologia. Tanto que se eu entrar nessa interface, dar um display this nela, a gente vai ver que ó, até a configuração de descrição, a gente está aqui do ISP para o CA01. Aqui o endereço IP está conforme a gente mostrou aqui. Basta agora então a gente associar as nossas VPN instance às configurações da ETH0, da ETH100. Como que a gente faz isso? A gente faz um IP e a gente faz um bind, porque olha só, enable bind of a interface with VPN instance. Então, bind, se a gente dá um question mark, ele fala para a gente colocar VPN instance. Se a gente dá um question mark de novo, a gente vai ter aqui as opções de associação da VRF. Como a gente está falando da 100, a 100 está dentro da VRF-A. Então a gente vai colocar ela dentro da VRF-A e apertar um Enter. Quando a gente faz isso, ele informa aqui para a gente todas as configurações de endereçamento IPv4 e IPv6 foram removidas dessa interface. Isso porque quando a gente coloca a interface dentro da VRF, isso é comum de acontecer dentro dos equipamentos. Tanto que eu dar um display this aqui, embora ele não mostre, porém se eu der um commit e um display this, ó, ele removeu os endereços IPs. Então basta eu vir aqui em cima e simplesmente copiar e colar. Entretanto, ó, e dar um commit. Entretanto, a gente viu que os descriptions ainda permanecem os mesmos, tá? Então a gente já associou a Ethernet 100 dentro da VRF-A, bora fazer a mesma coisa para 101. Então vou entrar dentro da interface 101, vou dar um display this aqui dentro só para a gente ter as configurações de rollback e vou associar essa interface a VPN Instance 10. Configurei o IP bind aqui na VRF-A, vou dar um commit. Vocês vão ver que ele removeu o endereço IP, assim como a gente mencionou antes. Basta copiar aqui e dar um commit novamente. Display this, a gente já tem aqui a 001 e também a 00 dentro da VRF-A. Como que a gente pode validar essa informação? A gente pode dar um display IP VPN Instance Interface. Ele mostra para a gente aqui ó, que a gente tem uma VPN Instance, que é a VRF-A, e dentro dela a gente tem duas interfaces, a 100 e a 101. Mas a gente tem também aqui a segunda VRF, a VRF-B, que é a outra VRF, porém nenhuma interface associada a ela. Então para a gente fazer isso, eu vou entrar na interface 102, vou dar um display this, e vou fazer um IP bind, só que ao invés de ser na VRF-A, vai ser na VRF-B. Já vou adicionar um endereço IP aqui que a gente sabe que ele remove, e vou lá para as configurações da 1003. Então, 1003, vou dar um IP bind na VRF-B, vou dar um display this, é claro, antes, vou dar um IP bind na VRF-B, e vou dar um commit, colocar IP e dar um commit novamente. Se a gente dá um display IP interface brief exclude UNA, a gente vai ver o mesmo parâmetro que a gente via antes. Os endereços IPs continuam associados à interface da forma como a gente vê aqui. Entretanto, se a gente dá um display IP routing table, ou seja, analisar a tabela de roteamento do nosso ISP, a gente vai dar um IP routing table aqui e você vê que, olha só, onde antes eu tinha uma tabela um pouco mais populada, eu só tenho aqui algumas informações padrões do router. Cadê aquelas rotas que a gente vê, por exemplo, aqui nas interfaces? Eu não estou vendo dentro da tabela de roteamento. A gente não está vendo dentro da tabela de roteamento porque essa é a tabela de roteamento global, ou roteamento default. A gente, para ver as tabelas de roteamento das VRFs, a gente precisa dar um display IP routing table, VPN instance, VRF, por exemplo, A. E olha só, dentro da VRF A, a gente já tem aqui as informações de 10.10.0/30,
10.10.04/30. Reparem que se eu dar agora, por exemplo, uma VRF-B, vocês vão ver aqui que as informações também são totalmente diferentes. Totalmente, então, ou seja, tabelas de roteamento totalmente separadas. Agora que a gente já configurou nossas interfaces dentro das VRFs, a gente precisa configurar o OSPF. Porque se a gente dá uma olhadinha aqui no nosso OSPF configurado, só tem o OSPF dentro do roteador default. Então eu vou remover esse OSPF aqui, vou dar um yes e vou configurar um OSPF para nossa VRF. E como que eu configuro o OSPF para essas VRFs? Da mesma forma, basicamente, o OSPF 10, Router ID 10.255.0.1, por exemplo, e vou associar a nossa VPN Instance, a VPN Instance VRFA. Vou dar um Enter, vou criar a área 0 e vou divulgar tudo que for 10 alguma coisa. 10.255.255. Por quê? Estou falando de todas as redes aqui que eu puder colocar dentro desse backbone. Vou dar um commit, vou dar um kit e vou dar um display disso para vocês verem as configurações. Essas foram as configurações de OSPF que a gente habilitou no ISP aqui, e para VRFA. Vamos fazer agora para VRFB. Reparem que se eu colocar o OSPF 10 Router ID 10.255.0.1 e colocar a VRFB aqui no final, vocês vão ver que vai dar erro, ó, VRFB. Ó, ele vai dar erro indicando que já está sendo usada essa instância. Então o que a gente faz? A gente cria uma nova instância OSPF. Eu vou colocar, por exemplo, a OSPF 20. O Router ID em si ele pode ser o mesmo, então a gente vai colocar o mesmo Router ID, só que agora para VRFB. E olha só, ele já deixa a gente configurar o OSPF. Da mesma forma que a gente fez para VRFA, basta criar a área 0 e divulgar todas as redes 10 e dar um commit. Vamos mostrar aqui as configurações de OSPF que a gente fez. Para VRFA ou VPN Instance A, eu criei a área 0 e divulguei a rede 10, porque são todos aqui os IPs dentro da rede 10. E o OSPF 20, ou seja, uma nova instância OSPF associada a VRFB, eu também divulguei tudo que era rede 10. E agora, se a gente já dá uma olhada aqui nos Peers OSPF ou Neighbors OSPF, ou Display OSPF Peer Brief, eu já tenho aqui as relações de Neighbor em status full. E qual que é a diferença de antes para agora? Agora a gente vê que os nossos Neighbors OSPFs, eles estão associados em processos diferentes aqui. E esses processos, consequentemente, estão associados às VRFs diferentes. Tanto que se a gente dá um Display IP Routing Table Protocol OSPF, como a gente fez antes de configurar as VPNs Instance, olha só agora, ó, eu não tenho nenhuma rota OSPF apreendida. Mas mesmo assim eu tenho aqui a relação de Neighbor Full. Será que mudou alguma coisa? Claro que mudou. Se a gente chegou, ao invés de dar um Display IP Routing Table na tabela de roteamento global do nosso roteador, a gente realmente não vai ver nada, porque esse é o intuito da VRF, criar tabelas de roteamento totalmente separadas, ou melhor, roteadores totalmente separados. Então se a gente vir aqui em Display IP Routing Table, VPN Instance VRFA, e a gente botar aqui um Protocol OSPF, olha o que a gente vê. Agora eu só tenho a rede 192.168.10.0/24 apontando para 100 e o 192.168.20.101. Ou seja, do ponto de vista da nossa VPN Instance VRFA, eu só conheço o 192.168.10 por aqui pela 100 e só conheço o 192.168.20 pela 101. Onde antes eu estava aprendendo por dois caminhos diferentes, agora a gente vê que a gente só aprende por apenas um. Se a gente der o mesmo comando, só que para VPN Instance VRFB, a gente vai ver a mesma coisa. Ó. Eu aprendo o 92.168.10 apenas por 102 e o 92.168.20 apenas por 103. Se a gente repetir o teste então de captura de pacotes na Giga 00 do CEB, enquanto as localidades aqui do nosso cliente A conversam entre si,
a gente não vai pegar nenhum pacote, quer ver? Então eu estou aqui para o lado esquerdo, o nosso roteador CA01 e no lado direito eu estou com o CB01. Vamos acessar aqui o CA02 e fazer um ping novamente. Vou filtrar o ICMP, vou filtrar aqui o ICMP e vamos fazer um ping aqui com 9268.10.1 com source com 9268.10. Então enable ping 9268.10.1 source 9268.21. Fiz o ping aqui e olha só que legal agora o que a gente tem. Vou parar a captura de pacotes. Reparem que onde antes, quando o cliente A02 tentava falar com o cliente A01, ele mandava para a nossa operadora mandava parte dos pacotes para cá e outras partes para cá. Agora, com a implementação do VRF, mesmo com a captura de pacotes que a gente fez aqui e aqui, a gente viu que somente o nosso cliente A01 recebeu esse pacote. Então, ou seja, o objetivo da nossa VRF foi alcançado, que foi segmentar a nossa rede aqui, mesmo para clientes diferentes. E aí sim a gente conseguiu ganhar o nosso ticket, ou seja, nossa mensalidade com o cliente, que a gente conseguiu atender ambos os clientes aqui e garantimos também a segurança da rede deles, para a gente não ter problemas que a gente chama de route leak ou vazamento de rotas. Porque a partir do momento que você deixa que os neighbors aqui aprendem rotas sobre outros clientes que você não deseja, você tem, por exemplo, um route leak ou vazamento de rotas. E é claro que isso pode ser um problema na maioria das vezes, mas às vezes você também pode necessitar de fazer isso por algum motivo, seja lá qualquer que seja. Você pode, por exemplo, configurar aqui os nossos equipamentos de modo que a VRF-A possa falar com a VRF-B, mas não fale com a VRF-C, por exemplo. É claro, existem cenários e cenários, mas vale ressaltar aqui que você consegue fazer isso. Embora por default ambos não falem entre si, que foi o que a gente viu aqui agora, mas é possível fazer isso também. Bom galera, a gente chegou ao final de mais um vídeo nosso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso lab de hoje sobre equipamentos Huawei e VPN Instance ou VRFs. Comenta aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo, comenta sobre vídeos que vocês querem ver aqui no nosso canal. Lembre-se também que a gente tem nossas comunidades do Discord e do Telegram. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!